Olá, mamães e papais. Como anda a saúde mental do seu filho? O aumento de casos de estresse entre crianças tem preocupado pais e especialistas. O Babydoll recebe a psicóloga Gabriela Ribeiro, que explica por que as crianças estão mais vulneráveis e quais fatores podem influenciar, além dos sinais que os pais devem ficar em alerta. Confere aí. Que fatores estão gerando o aumento de casos de estresse entre crianças? Os fatores, eles são múltiplos. Um deles pode ser, por exemplo, como está a dinâmica familiar dessa criança. Como é que a criança, em que ambiente ela está? Como é que estão essas relações onde essa criança está se desenvolvendo? Como está o desenvolvimento dessa criança? Qual é a fase do desenvolvimento que ela se encontra? A depender da fase do desenvolvimento, essa criança vai perceber o mundo de uma forma diferente, ela vai também se expressar de uma forma diferente e como ela vai fazer contato com esse desenvolvimento emocional dela, com essas emoções, com o que ela está sentindo, com como ela está percebendo o mundo. Então eu preciso saber como essa criança está se relacionando com o mundo e com o contexto que ela está. Quais os principais sintomas ou sinais que os pais devem ficar atentos? É importante os pais estarem atentos para como essa criança tem brincado. Ela tem brincado? Ela não tem? Como é que está essa brincadeira dela? Geralmente, dependendo da faixa etária dessa criança, ela vai ter preferência por algumas brincadeiras, ela vai brincar de determinadas formas. Porém, para esses pais perceberem as mudanças nos comportamentos ou na forma que essa criança se expressa ou como essa criança está emocionalmente, é preciso que esses pais conheçam essas crianças. Se eu conheço a minha criança, como ela geralmente se comporta, o que geralmente ela gosta de fazer, eu vou saber se ela está perdendo interesse por algo que ela gosta muito e de repente ela não está fazendo a mesma coisa. Eu vou perceber se ela está imprimindo mais força ou se ela está imprimindo raiva numa brincadeira ou na forma que ela fala, na forma que ela age. Ela tá mais apática, ela tá querendo ficar mais sozinha, ela tá como? O que ela tá me sinalizando? O que ela tem buscado? Ou também não, o que ela parou de fazer ou o que ela tá fazendo em excesso? Então eu preciso conhecer essa minha criança. As crianças estão mais vulneráveis? De que forma a pandemia está afetando a saúde mental delas? Quando eu me pergunto se as crianças estão mais vulneráveis ou não, eu preciso prestar atenção que em que sentido essas crianças podem estar mais vulneráveis do que um adulto, por exemplo. No sentido de que muitas vezes a criança ela não tem voz. Geralmente os adultos se relacionam com a criança como se fosse eu adulta estou num lugar superior, estou acima e a criança está abaixo. Então, se eu me relaciono de uma forma não horizontal com a criança, sem escutá-la, sem legitimar, sem tentar entender o que ela está querendo me dizer, sem dar voz para essa criança. Às vezes a criança fala alguma coisa, desenha algo e tenta nos mostrar e a gente não olha, a gente não presta atenção nessa criança, a gente não escuta as nossas crianças e elas falam com a gente de diversas formas. Então, a criança ela está sofrendo diversas restrições, ela está precisando se desenvolver emocionalmente com todas essas mudanças. Além disso, outro fator que está também influenciando diretamente a saúde mental das nossas crianças é justamente estar em contato com a finitude, direta ou indiretamente, com a morte, tanto no noticiário que ela acaba escutando de alguma forma, ou com uma conversa de um adulto que ela escuta, ou com a morte de algum familiar, ou com o medo que os pais têm de perder as suas crianças e essa criança acaba sentindo esse medo nos pais, ou essa criança tem medo de morrer também, medo de adoecer, medo de se contaminar. Então a criança ela está também vivenciando diversos medos que também acontecem em decorrência da pandemia. Como cuidar da saúde mental das crianças? O que os pais devem fazer e como podem ajudar? Um ponto fundamental é a presença. Eu me faço presente para essa criança genuinamente.
eu estou ali escutando ela, eu tiro um tempo para estar com ela. Então, um ponto fundamental para contribuir com a saúde mental do seu filho e da sua filha é estar com ela verdadeiramente. Gostou das dicas? Todas importantes para cuidar da saúde mental dos pequenos. Na próxima quinta-feira tem mais. Um beijo!